Boa tarde a todos. Tá tudo bem por aí, pessoal? Ok. Estava aqui cuidando para ver se a gente não tem problema com o som. Parece que não, não é? Ok, gente. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, quinta-feira, nós vamos fazer a live, né? E o tema que vamos desenvolver para nossa reflexão é espíritos endurecidos, né? E a gente, antes de iniciar, eu gostaria de deixar alguns recados, né? De dar alguns recados para vocês, tá bom? Bom, o primeiro é que a partir de domingo, agora dia 25, nós vamos reabrir a Casa Espírita, não é? Então, agora que houve um arrefecimento, né, das restrições governamentais, o que vai permitir, né, que a Casa Espírita, os templos, né, as igrejas católicas, evangélicas, etc., possam voltar a reabrir. Aliás, já desde domingo que as igrejas já estão celebrando cultos, missas, etc., com aqueles cuidados, naturalmente, de lotação máxima de 25% a 30% da capacidade do espaço, não é? O distanciamento social, para cumprir o distanciamento social, como também o uso de máscara, né? Todos devem usar máscara. Na nossa Casa Espírita a gente tem máscaras lá, para o caso de chegar alguém, não é? Eventualmente sem a máscara. Não é por isso que não vai entrar, nós temos máscara para disponibilizar para aqueles que, por alguma razão, tenham esquecido ou mesmo não possuam, tá? A gente também tem álcool em gel disponível lá, para a pessoa poder passar nas mãos, se for o caso, né? E, então, a partir de domingo, a gente vamos ter a palestra já no domingo agora, tá? Antes a gente estava só com preces e orações, então a gente não estava fechado completamente, mas nós abríamos somente para preces e orações. Então agora nós vamos estar abertos com a palestra espírita, no domingo agora. Segunda-feira, nós temos a tarefa de assistência espiritual, a desobsessão, não é? E privativa aos médiuns, né, aos trabalhadores da casa espírita, privativa. Então, não é aberto ao público. Antes estava sendo, mas devido a esse problema todo do coronavírus, a gente vai restringir só para os médiuns a tarefa de segunda-feira. Terça, que era estudo, no momento a gente vai manter sem essa tarefa, né? Na quarta, que era assistência espiritual para dependente químico, a mesma coisa, também não vai funcionar. E na quinta também, que nós tínhamos assistência espiritual na parte da tarde, e à noite nós tínhamos o curso de educação mediúnica presencial que foi interrompido, né? Então a gente está em substituição a esse curso presencial, nós estamos com o curso de educação mediúnica online aos sábados, tá? E na sexta-feira a gente vai ter a palestra evangélica, das 19 às 19h45. Bem, os cursos, tanto de apometria online, que é de sexta-feira, das 20 às 22, continuam, por enquanto. Então ainda não vai iniciar o presencial. Quando for, a gente vai avisar. E no sábado, que nós tínhamos tarefa de assistência espiritual, por enquanto também não vai ter, vai continuar somente o curso de educação mediúnica online, tá? Então, presencial, no momento, a gente vai ter sexta-feira, das 19 às 19h45, palestra evangélica. Domingo, das 9 às 10, palestra espírita. Ambas presencial, aberto ao público. E na segunda-feira, a desobsessão, né, que é a assistência espiritual, mas privativa aos médiuns. Já é um avanço, né? Quem sabe, para logo tudo possa voltar plenamente ao normal e aí a gente vai voltar a ter todas as atividades na plenitude. Queira Deus, né? O que Deus fizer está bom. Do jeito que está, está bom, tudo está certo. E não podemos esquecer
de uma premissa: o mal trabalha para o bem. Então tudo está correto. Tudo no universo é equilíbrio. Bem, uma coisa que eu queria pedir então é que, como essas palestras aqui, essas lives aqui no Facebook, na página do Facebook da nossa Casa Espírita, é gravada e depois ela é editada e enviada para o canal do YouTube da nossa Casa Espírita, cujas iniciais são CEMN-POA, que são as iniciais da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, o que eu pediria a vocês é que entrassem no canal do YouTube da nossa Casa Espírita e se inscrevessem. Aqueles que já se inscreveram, verifiquem se a sua inscrição está ativa. E aí deem o like nas palestras, façam a visualização e, sobretudo e principalmente, compartilhem as palestras com amigos, com parentes, com pessoas que vocês entendam que tenham interesse e sintonia. É uma forma de nós divulgarmos a doutrina espírita e, desde logo, antecipadamente, ficamos gratíssimos a todos. Então agora a gente vai fazer uma oração e nós vamos dar início à live, à palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, o tema é esse, né? Espíritos endurecidos. Semana passada, nós fizemos o tema Espíritos arrependidos. Mas hoje a gente vai abordar o tema dos espíritos endurecidos. O que é que está endurecido? O coração. O coração está endurecido, obstinado na prática do egoísmo, da criatura desejar ter o poder para satisfazer seus desejos pessoais, seus anseios egoísticos, só pensando em si. Então não é ter o poder para estabelecer o bem comum, como por exemplo nós temos o governador de nosso lar. Ele é o governador de nosso lar, então ele tem o poder de governar toda a colônia nosso lar. Mas ele é o que mais se sacrifica em prol de todos. Ele não se preocupa com bônus horas, nem com alimentação, nem com sono. Atende a todos com a maior humildade. Quando André Luiz foi orientado a falar com o governador para que talvez seu pedido, seu anseio de ir à crosta rever sua família fosse atendido, ele ficou com vergonha, dizendo: mas como é que eu vou lá falar com o governador? Não, mas eu vou falar com o governador, ele não vai me atender? Não, eu digo: não, ele vai te atender, você pode ir lá. Ele foi lá pensando que teria que ele fazer reverência para o governador, beijar a mão do governador. Quando ele chegou lá, ele viu um homem extremamente simples vindo ao encontro dele e inclusive se ajoelhando para ele. O governador fazendo isso, demonstrando completa humildade, assim como o Cristo, Ele próprio, reencarnou aqui na Terra e, para demonstrar, para nos ensinar a humildade, lavou os pés dos seus discípulos e beijou os pés. Então vocês vejam que os espíritos superiores que detêm o poder, eles o fazem para servir, para o bem comum, para cocriar com Deus, para o amor, para o auxílio dos irmãos, e não apenas para os seus anseios pessoais. Não é? Então, é que nós temos que, quando os espíritos ainda têm o egoísmo no coração, nós consideramos que são espíritos endurecidos, o coração de pedra, né? Coração duro. Agora, a questão é que o coração duro, o coração de pedra, o espírito endurecido, não se consegue amolecer rapidamente. É como uma rocha. Você não consegue quebrar uma rocha com uma só marretada, ao ponto de convertê-la, ao ponto de transformá-la em grãos de areia.
que o grão de areia é maleável. Você pode pegar o grão de areia, os grãos de areia, que antes eram uma rocha, e utilizar para fazer uma massa, para construir uma igreja, um templo, uma casa, um muro, uma obra de arte, para muitas coisas. Enquanto que a rocha dura, ela não vai ter essas utilidades para o bem comum, não é? Então, é preciso muito mais do que uma só marretada para quebrar, triturar, converter essa rocha em areia, em grãos de areia. São necessárias muitas marretadas, né? O que seriam essas marretadas? Essas marretadas seriam as dores, os sofrimentos, as aflições, os reveses, pelos quais a criatura passa nas múltiplas encarnações. Mas também quando ele retorna ao mundo espiritual. Porque não pensem que a dor e o sofrimento e a expiação acontecem apenas enquanto o espírito está encarnado, não. Porque quando ele está desencarnado, também o espírito passa por muitas dificuldades, sofrimentos. O Chico Xavier conta um caso ao Geraldo Lemos Neto, que depois o reproduziu, não é? Diz o Geraldo que Chico revela a ele que o irmão do Chico, no início, que muito o ajudava, lá no Luiz Gonzaga, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, no início, né? Início, quando ainda não ia quase ninguém lá, né? Ainda, inclusive, quando as atividades eram feitas na própria casa dos pais do Chico, da família do Chico, e depois lá no Luiz Gonzaga, esse irmão do Chico ajudava muito, o Chico gostava muito desse irmão, mas aconteceu que esse irmão ficou muito doente, né? E acabou desencarnando. Esse irmão do Chico tinha um filho, Luiz, o nome era Luiz Emanuel, não é? E o menino era um menino ainda de uns 10 anos, mais ou menos, né? E com o desencarne desse irmão do Chico, o Chico acabou assumindo a responsabilidade de cuidar desse sobrinho, filho desse irmão do Chico, que ele gostava muito. E também o Chico assumiu a responsabilidade de ajudar a cunhada, esposa do irmão do Chico. Mas essa cunhada, com o passar do tempo, em pouco tempo ela começou a ter problemas de esquizofrenia, problemas mentais, e nada dava jeito, chegando ao ponto de o próprio Chico ter de interná-la num sanatório. E aí, passado algum tempo, o menino já estava com 12 anos. O menino adoeceu e em pouco tempo desencarnou. A vida do Chico não foi fácil não, gente. Desencarnou e o Chico não teve mais contato com ele. Não teve mais nenhum contato com esse sobrinho, que ele gostava muito, que assumiu a responsabilidade de cuidar dele. O tempo foi passando, o Chico com a sua missão na psicografia, não é? Passados 50 anos, 5 décadas, hein? Depois de 5 décadas, o Chico aparece para ele um espírito luminoso, né? Que o Chico tinha uma clarividência que via espírito como se estivesse vendo uma pessoa encarnada, ao ponto, muitas vezes, do Chico não distinguir entre o ser espiritual encarnado e o ser espiritual desencarnado. Para o Chico, ele não via diferença, não distinguia. Às vezes ele ia cumprimentar, um espírito se aproximava, dava a mão, abraçava. Quem estava perto, que não tinha clarividência, achava que o Chico estava enlouquecendo. Estava abraçando o ar, cumprimentando o ar, mas não, o Chico estava cumprimentando um espírito, porque o Chico via claramente com a sua mediunidade de clarividência. E aí então esse ser espiritual, desencarnado, apareceu todo luminoso para o Chico. E então esse ser disse assim: estou de volta, você não sabe quem eu sou?
O Chico buscando na memória para tentar ver se conseguia lembrar, porque já estava numa forma de um moço, um jovem, né? Com feições muito belas, todo luminoso. O Chico tentou lembrar, mas quem que seria esse jovem? Né? Um moço de mais de uns 25, 30 anos, um jovem. E o Chico não conseguiu lembrar. Ele puxou na mente, não lembrou, falou, olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não estou lembrando. E aí o espírito, na hora, chegou bem pertinho do ouvido do Chico, mudou sua feição na forma daquele sobrinho de 12 anos e falou, sou eu, meu tio, o Luiz Emanuel. Nossa, nessa hora o Chico se emocionou, começou a chorar, deu um abraço no sobrinho. E aí o sobrinho falou, o Chico falou para o sobrinho, mas por que você não me apareceu antes? Eu estava com tantas saudades de você, meu sobrinho. Ele falou assim, meu tio, acontece que logo que eu desencarnei, vieram me buscar e me levaram para regiões do umbral tenebroso baixo. E lá eu permaneci, preso em uma caverna acorrentado, durante esses 50 anos. Não é? E ele não conseguiu sair de lá. E esse espírito contou que enquanto ele ainda era criança, porque quando o ser encarnado completa 12 para frente, o que acontece? Ele perde aquela grande proteção que as crianças têm. Porque dos 12 para frente, a criança está saindo da condição de criança e entrando na adolescência. E na medida em que ele sai dessa condição de criança e entra na adolescência, ele perde aquela grande proteção, como uma capa que esconde. Aí ele foi identificado pelos seus perseguidores. Né? Esses seres que o perseguiam, quando perceberam a frequência dele, porque daí não tinha mais aquela proteção para encobrir, viram a frequência dele, perceberam a frequência dele, na hora vieram para cima dele. Mas não era um nem dois, eram muitos. Ao ponto de conseguirem fazê-lo desencarnar. Ele desencarnou, eles levaram ele lá para baixo, e o prenderam, e o judiaram, e o maltrataram, e o seviciaram por 50 anos. Até aqui, a vibração pessoal desse ser lá no mundo espiritual sofreu uma leve transformação, foi o suficiente para os mentores, os espíritos de luz, virem e levarem ele. Porque a vibração dele precisaria subir um pouco para eles poderem conseguir levá-lo. E aí então ele conta que em encarnação anterior ele tinha sido carrasco em França. E que ele então decapitou inúmeras pessoas. Não é? Ele poderia se recusar a realizar o serviço dele de carrasco, de decapitar as pessoas? Até poderia. Mas se ele assim agisse, seria ele decapitado. Então, para ele não ser decapitado, como ele era um carrasco, ele decapitou um monte de pessoas. Muitas pessoas o perdoaram, mas nem todas. Uma boa parte não perdoou e ficaram com muito ódio dele. E conforme ele encarnou, ele perdeu a conexão com ele. Mas quando ele fez 12 anos, a conexão voltou e eles foram pegados. Né? Então vocês vejam que quando a pessoa pratica o mal, mesmo ele vindo encarnar numa encarnação expiatória, porque essa encarnação desse sobrinho do Chico era expiatória, porque ele não tinha os braços, não tinha as pernas. Então ele já veio com deficiências físicas graves e mentais também, não é? Então vocês vejam que às vezes uma expiação, uma encarnação expiatória só não é suficiente. A pessoa ainda vai para lá e sofre muito, não é? Agora, então, o sofrimento é para amolecer o coração duro nosso, porque a gente insiste em não praticar o bem, porque vocês vejam que não é só fazer o mal, hein, gente? Mas é não fazer o bem.
Porque se você não faz o bem, você está fazendo o mal. Que o Cristo falou, que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Ele não quer o meio termo. O Cristo quer que você seja uma criatura de posição. Ou você bem faz o bem, ou você faz o mal logo. Pronto. Não quer meio termo. Aquele que fica, não faz nada, né? Na ociosidade. Que o espírito ocioso está fazendo mal. Porque se você não está fazendo bem, você está fazendo mal. Na verdade. E vejam bem uma coisa, hein? Aquele espírito que não está fazendo a vontade de Deus, mas fazendo ao contrário, não é? Praticando atos que vão contra a vontade de Deus, que é o amor, muitas vezes podem eles, por serem obstinados no mal, terem força para o mal, se forem convencidos, vão defender o bem com o mesmo vigor. O maior exemplo disso é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso porque ele era nascido na cidade de Tarso, ele era aluno, não é, de seu mestre Gamaliel, cuja linhagem era de Hiléu, que é um dos ministros de Jesus, né? Então, quando Saulo de Tarso insistia em perseguir os cristãos, porque os judeus do Sinédrio não aceitavam os cristãos, né? Achavam uma heresia, porque Deus era o Deus de Moisés e o Cristo apresentava um outro Deus que eles não aceitavam. Então Saulo de Tarso perseguia tenazmente, com um rigor enorme, os cristãos, ao ponto de prender e mandar lapidar Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele não sabia, mas Estevão era irmão da noiva de Saulo. E ele determinou que lapidassem Estevão. Foi morto a pedradas. Jogavam pedras nele até que ele morreu, desencarnou. Mas aí depois ele descobriu que Estevão era o irmão de sua noiva. Ficou muito triste, mas já tinha ido, não é? Então, ele continuou perseguindo os cristãos, com todo o vigor. E Gamaliel, seu mestre, disse assim para ele: mas Saulo, para com isso, deixa isso para lá, que veja bem, se essa doutrina não for de Deus, ela naturalmente vai acabar, porque o que não é de Deus não é eterno, e não sendo eterno, logo vai se esvair. No primeiro sopro, o vento leva. Você não precisa ficar aí fazendo tudo isso, não é? Para com isso, Saulo. Mas Saulo, como era muito determinado e ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, então, com todo o fervor que ele tinha em seu coração, continuou perseguindo os cristãos. E se ele pegasse, esquece, ia morrer, ia preso, estava perdido. Todo mundo tinha muito medo dele. E então Gamaliel disse assim para ele: e por outro lado, meu filho, Saulo, se essa doutrina for de Deus, nada do que você fizer ou do que qualquer pessoa fizer vai adiantar, porque se ela for de Deus, ela é divina, ela é imperecível, ela é eterna. E não há ninguém no mundo, não há ninguém na face da terra que conseguirá deturpá-la, destruí-la, aniquilá-la. Tudo que você fizer será em vão. Então não adianta. Mas ele não, ele continuou. Entretanto, ao contato direto com o Cristo, Saulo converteu-se em Paulo. Saulo, cujo significado é o grande. Saulo de Tarso, o grande de Tarso, transformou-se em Paulo, que significa o pequeno. Aí então transformou-se no pequeno de Tarso, a demonstrar humildade. E a partir então
desse contato com o Cristo e de sua transformação, ele passou a defender o cristianismo com todo o vigor de seu coração, com toda a sua alma. Ele defendeu o cristianismo até ser decapitado, como também ele mandou que fosse lapidado Estevão e muitos outros. Mas ele se transformou, e se transformando, o que ele fazia antes, ele passou a defender com a mesma força, com o mesmo vigor, a defender o cristianismo. Então vocês vejam que muitas vezes, e eu já vi outras situações semelhantes, não exatamente igual, mas semelhantes, de pessoas que eram bandidos. Depois se transformaram e viraram pessoas que passaram a fazer o bem com o mesmo vigor que faziam o mal. Agora, se a pessoa é ociosa, ela fica no meio em cima do muro, nem faz o bem, nem faz o mal, e fica ali, não quer saber de nada, não ajuda ninguém, é mais difícil, porque ela não tem vigor, ela não tem força, é um morto-vivo. E um morto-vivo demora mais tempo para a pessoa se mexer, ela não se mexe, porque a pessoa que faz o mal, às vezes, é porque ela é por ignorância, né? E aí, mas ela tem força, a pessoa tem vigor. E aí, se ela se transforma, rapidamente ela muda. Não demora tanto tempo, mas a pessoa que é ociosa, é parada, demora mais tempo, porque ela fica ali naquele marasmo, nem vai para lá, nem vai para cá, e não se mexe, tá bom, e vamos levando, deixa a vida me levar. Aí, negócio que poderia demorar um milênio, leva 3, 4, 5 milênios, porque a pessoa não se mexe. E mesmo quando desencarna, continua lá. Não é? Continua do mesmo jeito. Ah, eu era rei, quero continuar sendo rei aqui, não quero fazer nada, quero só ser servido. Vamos por aí. É o que acontece. Então, essa questão de ficar com o coração endurecido, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo agora, que é final de transição planetária, é um grande problema. Por quê? Porque agora o tempo é diminuto. É muito pouco. Uma criatura com um coração endurecido, não é? Para ele se transformar ao ponto de quitar os seus débitos perante a justiça divina, que não são poucos, e passar a entrar na sintonia de Deus e a fazer o bem, leva um tempo razoável, muitas vezes mais de milênio. Eu vou recomendar novamente para vocês o livro, até não estou com ele aqui, uma pena, mas no sábado eu vou ficar com ele aqui para mostrar a capa. Chama-se Eustáquio, depois vocês olhem na internet. Eustáquio. 15 séculos de uma trajetória. Esse Eustáquio levou 15 séculos, 1,5 milênio, para conseguir sair dessa situação da prática do mal, de converter o que fez o mal fazendo bem, de pagar as suas dívidas perante a justiça divina e passar a estar na sintonia de Deus. Olha quanto tempo leva. Então, se no momento a criatura está na condição de espírito endurecido, em uma encarnação não consegue resolver. Não consegue. Significa que não dá mais tempo. Então você vai encontrar espírito endurecido, por exemplo, nas regiões de abismo, que aí, para todos que estão no abismo, é êxodo, é migração, todos do abismo vão para outros mundos, já estão indo em massa. Porque no abismo ninguém consegue chegar lá. Samaritano não vai lá, nem espírito de luz, uma boa parte não vai. Tem que ser espírito de muita iluminação, quase espírito puro. Muito espírito de iluminação, porque não consegue. Não tem nem autorização para ir no abismo. Então, esses que estão nas regiões abissais, todos eles vão embora. Todos eles. Os que estão nas regiões de trevas, uma parte grande também vão, porque são espíritos de coração muito duro, muito endurecido, que também não há possibilidade. Essa impossibilidade que eu falo é temporal, gente, não é que não é possibilidade de mudança, porque mudança todos vão mudar, porque somos todos centelhas divinas. Só que para cada um tem um tempo.
Só que agora nós não temos mais esse tempo aqui. Então, esse tempo que seria necessário vai ter que ser em outro mundo. Não é aqui, porque aqui não dá mais. Porque o nosso tempo agora se esgotou. A gente está já às margens de entrar no mundo de regeneração. E no mundo de regeneração não há possibilidade de reencarnar espíritos endurecidos. Porque eles vão tenazmente fazer o mal. E não há possibilidade, porque o mundo de regeneração é para os espíritos tendentes ao bem, que querem fazer o bem. Podem errar. Isso pode acontecer, porque não são espíritos puros, ainda erram. Então, isso poderá acontecer e vai acontecer. Mas não é um ambiente para espíritos que querem fazer o mal, tendente ao mal. Mais que tendente ao mal, que quer fazer o mal e que se satisfazem em fazer o mal. Então, nesse caso, no mundo de regeneração, por espíritos endurecidos, não vai ser possível reencarnar. Então, nas regiões de trevas, a maioria não vai poder reencarnar. Talvez uma parte, aquela parte que, por exemplo, é espírito endurecido, mas já deu uma amolecida, que já sofreu umas marretadas, já está mais molinho, aí põe para reencarnar como uma última oportunidade, como está acontecendo agora. A maioria vai conseguir? Talvez não, mas já vai dar um salto, vai melhorar. E isso é bom, é um passo. Né? Os que estão no umbral, que inclusive somos nós, né? Que nós estamos no umbral, gente. A própria Terra, a terceira dimensão, é um umbral. Não é? E a gente desencarna, para onde é que nós vamos? Gente, para o umbral. Vocês vão pensar, mas eu não quero ir para um umbral. Bom, mas a gente veio de lá. E nós vamos voltar para lá. Né? Então, porque vocês vejam, a colônia espiritual, as colônias espirituais, as cidades espirituais, gente, elas estão localizadas no umbral. Umbral alto, mas umbral. Tá? E aí tem o umbral médio e o umbral baixo. A gente vai para lá. Então, eu diria que os do umbral, uma boa parte, que está reencarnada, se não todos, não devo dizer todos, mas uma boa parte está reencarnada, provavelmente esses são os que têm assim, a maior possibilidade de ir para o mundo de regeneração. Porque os que estão em quinta dimensão, gente, já estão na quinta dimensão. Então eles já estão numa situação que antecipadamente já se encontram na regeneração, antecipadamente. Nós é que estamos patinando. Ok, eles já estão, eles já foram. O problema somos nós da quarta dimensão e que vem aqui para a Terra encarnar. Porque abismo e trevas é mais difícil. Agora, os que estão no umbral, que somos todos nós, é que estão aí na luta, na batalha, para a gente melhorar o ponto de conseguir seguir aqui reencarnando. Agora, mais para frente, logo mais, no mundo de regeneração. Para isso a gente precisa ser tendente ao bem, a gente querer acertar, não querer errar. Reconhecer quando erra e tentar não errar. Não adianta ficar com sentimento de culpa, porque errar a gente erra mesmo, porque nós não somos espírito puro. Nós não somos perfeitos. Então, na medida em que nós não somos perfeitos, somos espíritos puros, o que acontece? A gente erra. Agora, ficar com sentimento de culpa porque errou, não resolve. Você errou, vai fazer o quê? A gente erra mesmo, não tem jeito, gente. Por enquanto. Mas a gente precisa prestar atenção para não ficar errando toda hora. Mas também, na hora que errou, vai fazer o quê? Vai buscar não ficar errando, tentar acertar, porque a gente quer acertar. Esse que é o ponto. A gente não quer errar, mas a gente ainda erra. E aí vamos tentando acertar. Agora, uma outra coisa que é fundamental é não ser violento. Né? Porque espírito que se vale da violência para atender o seu querer, o seu anseio, para satisfazer aquilo que ele quer, através da violência também não vai ser possível continuar reencarnando no mundo de regeneração. Então, o que é preciso? Ser manso e pacífico. Não é possível ser violento. Então, esse é um ponto. Isso é fundamental. Porque ser perfeito não é o requisito que o mestre nos pediu. Mesmo porque, se ele fosse pedir esse requisito, não ficaria nenhum. Essa é a verdade. Então, fundamental é o quê? Não ser violento. Portanto, ser manso e pacífico. E ser tendente ao bem, ou seja, querer fazer o bem.
embora muitas vezes não consiga, embora muitas vezes possa errar, possa cair, mas não porque quis, é porque ainda a gente tem falhas. Nós não temos um caráter perfeito, nós não temos as conquistas morais e espirituais plenas todas, não. A gente tem algumas, mas ainda falta muitas para conquistar. Então, se nós temos paciência, ela não é uma paciência total. É uma paciência que tem um pavio que quando chega lá perto da ponta dele, aquilo ali já começa a pegar fogo, né? Nós amamos, sim, nós já amamos. Mas o tempo todo, nós não amamos ainda o tempo todo. Porque o espírito que ama o tempo todo é espírito puro. Então não vamos ficar também assim tão triste. Ah, mas eu queria ser um espírito que amasse o tempo todo. Sim, aí você seria espírito puro. Você estaria vivendo em mundos divinos e felizes, mundos divinos, né? Mas a gente ainda não está nessa categoria. A gente não está. Então a gente já ama, mas a gente ama não incondicionalmente, nem o tempo todo, mas a gente já ama. A gente já tem um certo grau de paciência, a gente já tem um certo grau de bondade, de compaixão, mas não na plenitude, não completa. Então, a gente está no caminho. Porque o importante é estar no caminho certo. Porque se você estiver num caminho desviado, num atalho, num caminho errado, aí é mais complicado. Porque então você vai ter que voltar para o caminho certo. E agora talvez não dê tempo. Esse que é o ponto. Agora, se você já estiver no caminho certo, e o caminho certo é o caminho do Cristo, o que ele ensinou para nós, porque ele falou, eu sou o caminho. Ele disse que ele é o caminho, era ele. Então, se a gente está já no caminho que é o Cristo, no caminho do Cristo, que é o próprio Cristo, e estiver já percebendo a verdade que vai nos levar à vida eterna, que é a não necessidade de reencarnar compulsoriamente, a gente já está no caminho, embora ainda podendo não acertar sempre, podendo não conseguir fazer tudo que o Cristo fazia, até porque se nós conseguíssemos fazer tudo que o Cristo fazia, nós seríamos um Cristo. Então, não importa que a gente não consiga fazer tudo que o Cristo fazia, o que importa é a gente estar no caminho do Cristo, querendo alcançar a meta que o Cristo já legou para nós, não é? Porque, de outra maneira, aqueles de nós que estamos ainda com o coração endurecido, é muito mais difícil. Muito provavelmente, nesses casos, o que pode acontecer é ter ainda uma última oportunidade, não é? Mas, para uma boa parte, cujos débitos perante a justiça divina são muito grandes, infelizmente prosseguirão a sua evolução espiritual em outros mundos. O que em si não é de todo ruim, porque é mais conforme a vibração pessoal da criatura. E nesses mundos ele vai colaborar mais com o Pai, porque lá vai encontrar espíritos brutos, porque aí essa criatura que daqui vai para lá, com a sua inteligência, vai conseguir levar processos de evolução tecnológica, né, de ciência para esses mundos. Então vai ajudar no progresso desses mundos. Então também vai estar fazendo a vontade de Deus. É que aqui talvez não dê mais. Eu não estou dizendo que não vai. Até porque nenhum de nós sabe o que vai no nosso íntimo. Muitas vezes a gente pensa que já é tão bonzinho, não é? É tão limpinho, tão cheirosinho, e aí, quando vai ver, não é bem assim. Então, gente, né? Cuidado com o andor, que o santo é de barro. Não é verdade? Como dizia o ditado popular. Então, gente, a gente fica por aqui. Era isso, tá? Os recados, o tema, né, dessa live. Eu agradeço imensamente, né, a paciência de vocês, de ficarem comigo até agora. E no sábado estaremos novamente juntos às 18 horas e amanhã a gente vai prestigiar a live da Vânia nesse mesmo horário. Não esquecendo que amanhã a gente ainda não vai estar com a Casa Espírita aberta para palestra presencial, tá? É a partir de domingo e daí na outra sexta-feira é que vamos estar, mas amanhã, sexta-feira amanhã, ainda não, tá bem? Então vamos fazer uma prece para a gente finalizar. Vamos fechar os olhos e fazer isso juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser. Muito obrigado.